Windows 10 e 11 no mundo da Cracolândia. Chega, né, querido? Dividir mal, utilizando o nosso código DGVIP, você ganha 25% de desconto, várias formas de pagamento e é só usar e abusar. É tão fácil ativar quanto comprar. Global Cards, agora você tem preço especial na compra de Game Pass. Além disso, você tem acesso a gift cards incríveis e descontos especiais em toda a linha Xbox. Tá esperando o quê, querido? Bem-vindos ao Detonando Quick, esse é o Hard Tech, o conteúdo que a gente dá uma escovada de bits. Caraca, mano, essa é uma escovada de bits um pouco complexa. A gente tem um conteúdo aí de mais de 50 minutos sobre essa escovada de bits. A gente tá falando sobre a vantagem da API do PlayStation 5 sobre o console Xbox Series X, que é o maior do mundo, né, em relação a hardware. E aqui é uma colocação muito importante que eu tenho trazido há anos no canal e ela foi consolidada aí talvez através de 2 dias atrás da divulgação que a Digital Foundry fez, entrevistando desenvolvedores e traz à tona isso para a galera. Só que é uma coisa muito óbvia no mundo de desenvolvimento que vocês vão descobrir. Essa é uma explicação que eu tento ser o mais didático possível para a galera, que eu tento ser o mais claro possível, só que existem limites na claridade sobre instruções, informações e experiências que levam 10, 15, 20 anos para a gente conseguir. Então, em alguns momentos pode ser complexo, mas eu acho que eu consegui ser o mais claro possível, e isso foi numa live que a gente fez há 2 dias atrás. Tá bom? Então, eu ia até refazer esse vídeo, ia tentar colocar de uma maneira mais clara, mas aí essa tia editou o vídeo e eu falei, cara, é exatamente isso. É claro que tem uma composição, talvez, arquitetônica um pouco diferente do mundo real, do profissional de tecnologia, de desenvolvimento, programação, mas lembre-se, estamos numa explicação didática. Antes de mais nada, eu acho que mais importante disso, e eu resolvi não regravar, mas em si utilizar a live, é mostrar o potencial do nosso canal. E não é soberba nem arrogância como nos intitulam. É que nós estamos literalmente fora do assunto de processador, de memória. Nós estamos olhando o software, nós estamos olhando para o futuro. E sim, a lei de Moore cada dia mais avança dentro do estado de silício. E quem está adiando a lei de Moore é o software, o uso de inteligência artificial, o uso de LSS, o uso de Fidelity Effect Super Resolution e outras alternativas dentro do mundo de games. Então, se a galera não se tocou até agora que o software influencia demais dentro da composição e da experiência que ela vai ter em games, eu acho que agora é o martelo definitivo, né? Assumindo que uma API, um software, conseguiu, através de uma administração de arquitetura de hardware específica, como o PlayStation 5, igualar e, em alguns casos, superar o console mais potente do mundo. Né? Não é mais a briga do Johnny Bravo, é a briga do Johnny Bravo versus a inteligência. Então a inteligência institui-se como software e lógico, nós precisamos ainda do Johnny Bravo, do músculo, para poder prover isso. Só que as coisas começam a ficar mais balanceadas. E essa é a explicação aí que a gente tem. Então, esse é um conteúdo denso, de mais de 50 minutos. E claro que não vai ter uma audiência engajada todo esse tempo, eu sei disso. É uma coisa que o público de games foge. O conhecimento específico e linear sobre aquilo que realmente precisa, mas se você curtiu, ajuda a gente no pix@detonandogeek.com, ajuda a gente nos nossos projetos ainda.app.br e no nosso curso do etrue.tech.br, se você quiser conhecer mais sobre engenharia de software. Essas iniciativas, incluindo o seu valeu nesse vídeo, ajuda a gente a continuar com esse editorial. Para além, né,
daquela briga de consoles, ninguém aqui está intitulando o que é melhor ou pior para a vida das pessoas, mas a gente está colocando a tecnologia no seu mais alto nível, e o mais alto nível da tecnologia hoje não é apenas olhar um datasheet de placa e observar o que o construtor de hardware fez. Você tem que olhar o software até mesmo para estimar e trazer probabilidades da qualidade daquele software dentro da sua jogabilidade. É disso que eu estou falando há mais de 3 anos nesse canal. Talvez finalmente a gente consiga avançar nesse assunto e parar de achar que tem que trocar o processador ou que o NPC vai fazer alguma diferença na nossa vida, né? Vamos sair dessa máscara de analista de sofá e direto para o que interessa. Por que a API do PlayStation 5 é melhor do que todo o poder de hardware do Xbox Series X? E agora a gente vai ter uma aula grátis sobre o eTrue.tech.br, que a gente vai falar sobre essa questão aí, exatamente da vantagem técnica do Series X, do PlayStation 5 sobre o Series X. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Eu vou trazer uma visão que eu trago dentro do curso para a galera entender. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Essa ferramenta é a ferramenta que a gente usa no curso do eTrue, tá bom? Vamos lá então. Esse é um diagrama que eu montei dentro do meu curso do eTrue, para a gente entender essa parada. O que acontece com o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Antes de eu explicar, de dar finalização sobre o que é, eu vou tentar explicar mais academicamente o que acontece. Esse é um diagrama da visão do desenvolvedor. Ele não tem nada a ver com uma visão de arquitetura de hardware. Então, eu vou usar inclusive a ferramenta que a gente usa aqui no eTrue. Aqui a gente tem aplicações. O que a gente pode trazer como os jogos, tá? Não fica muito bom porque eu estou no mouse aqui, mas dá para ler. Então as aplicações seriam os jogos. Aqui na camada de driver, a gente ainda tem a camada de driver. Vou colocar uma barra aqui, a engine. Vamos entender um pouquinho do processo do desenvolvimento, para a gente entender exatamente essa questão. Aqui nós temos como profissionais, level designers, nós temos artistas, vou colocar só a gente tem também a galera do direção, tudo fica nessa camada, a camada mais alta. Em programação, em computação, o nível mais alto é o quê? O nível mais próximo do humano. Aqui a gente consegue entender como humano a coisa. A gente não precisa decifrar fórmulas matemáticas, a gente não precisa decifrar conjuntos binários, a gente não precisa entrar no mundo dos analistas de sofá. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a abreviação anal sofá. O analista de sofá, também conhecido com a abreviação anal sofá, que é uma abreviação, diga-se de passagem, não é nenhum insulto, ele fica dentro desse mundo navegando em matérias da internet, né? Vou colocar M.I, Digital Foundry, WCF Tech, porque ele não sabe desse mundo aqui de baixo. Ele fica aqui em cima e ele fica contando o transistor, o anal de sofá. Tá? Analista, desculpa. Fica dentro desse mundo aqui. E ele está fora desse mundo aqui de desenvolvimento de aplicações /jogos. Porque o anal de sofá, ele recebe informações dessa galera, tá? Então ele fica no mundo anal dele. Eu falei que eu ia tentar ser didático, gente. Tô sendo didático. Aqui está o dev. O dev que faz os jogos que nós amamos. Aqui tá a galera foda que faz o jogo. Ou seja, eles estão no nível alto
Eles estão no nível humano. Algumas coisas, por exemplo, eu vou trazer uma coisa para entender o que é isso humano. E isso tá, o que eu vou trazer agora que vai subir, ó, tá fora do anal. O que é humano? Humano, trabalhando, humano. Linguagem humana, próximo da humanidade, próximo do que eu consigo entender como humano. A minha lógica humana. Blueprint. Essa é uma linguagem de programação que está presente na Unreal Engine 3, 4, 5.0, não só na Unreal Engine, mas em várias linguagens. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo que nós estamos usando um evento, algo que acontece, um evento. Por exemplo, no Red Dead Redemption tem vários eventos, né? Um componente begin overloop. Então, neste evento, nós vamos chamar uma função chamada branch. Isso é programação na Unreal Engine, tá bom? Programação de Unreal Engine. Não tem código. Se você não precisa nem digitar código, você pode digitar pela Blueprint. Não existe código, tá bom? E aí nós temos uma condition. Condição. Se for verdadeiro, a gente vai dar um setar, ou seja, apontar stop auto off, ou seja, vai parar. Se for verdadeiro. Se for falso, a gente vai setar a visibilidade. E aí ele vai dar um target, ou seja, uma mira. Visibilidade do quê? Do ponto de luz, point light. E o point light tem outra ramificação aqui, ó. Set visibility, ou seja, apontar que é visível. Se é visível, ou seja, o stop auto off é invisível. Ele não vai estar ativo. Lembre-se, no true, se for verdadeiro, nós iremos apontar como off. Mas é false. É falso. Então, se o elétron for negativo, vamos falar na linguagem do analista de sofá, o transistor inútil que você fica chupando, for negativo, querido, nós vamos colocar no gatilho de uma nova visibilidade. Essa nova visibilidade vai ser um ponto de luz, e esse ponto de luz vai setar que o off é false, ou seja, não é off, é on, né? O contrário de off é o quê? On. E aí nós temos outras lógicas aqui envolvidas, né? Por quê? Porque depende de outro evento, collision box, da colisão. E aí ele vai fazer um delay. O delay, o que é o quê? O tempo. O tempo tem o quê? Tem uma duração. Essa duração vai ser específica. O nome disso chama-se variável. Pronto. Nós temos uma variável com tempo de duração que no segundo evento nosso vai trazer uma duração do delay que vai acontecer. E aí ele vai acusar de novo se é falso ou verdadeiro. E se for aqui na condition stop auto off, ele vai definir. Se for true, aí a gente vai dar a visibility. Se for false, a gente vai dar a target e não dar a visibility. De forma geral, o que nós estamos fazendo neste momento na Unreal Engine 5 é apontando aqui e aqui se nós formos mostrar ou não algo e qual o tempo que vai levar disso. Esse é o modo de programação. Chega, acabou. Alto nível. Agora a gente volta para o nosso mundo aqui do anal de sofá. E nós temos os desenvolvedores de jogos e humano. Então, o que nós mostramos é algo que o humano consegue entender. É sério, por mais difícil que possa ser para você, você entendeu mais ou menos o que é aquilo, né? Existe uma questão muito mais baixa em nível de entendimento. E as linguagens de programação trabalham nisso. Quanto mais baixo, mais o entendimento não é próximo ao humano. E não é que uma linguagem de alto nível ou baixo nível seja o nível de classe social que você entenda numa concepção social. Nossa, eu sou alto nível, eu sou superior. Não, elas podem fazer a mesma coisa.
O alto e baixo é um nível que o humano entende aquilo. Quanto menos você entende como humano, mais no nível de máquina está, mais próximo do hardware está, mais você não tem o entendimento. E é por isso que nós estamos 4 anos depois de uma geração explicando isso. Porque tudo que se baseia esse assunto do Xbox e do PlayStation está dentro dessa camada aqui. Eu coloquei drivers e engine, porque aqui a gente está trabalhando com consoles e PC. A gente está fazendo 2 mundos. Console, por exemplo, não tem isso, ó. Console não tem RAM. Console só tem VRAM. O que acontece no driver e engine? Pipeline. Alguém já parou para pensar o que é um pipeline gráfico? O que é uma sequência de processos? Um pipeline gráfico é igual uma esteira de produção que Ford, lá atrás, o pai da administração e da indústria de veículos criou, trouxe para o mundo real. Uma sequência de processos, métodos e funções que, juntos, em forma linear, uma etapa depois da outra, traz uma produção de algo. Um pipeline gráfico tem o requisito de produzir um quadro gráfico. Ponto. Nada mais, nada menos. Isso vai incluir DLSS, Anti-Aliasing, Unreal Engine 5, Lumen, MC Pipoquinha, se tiver uma tecnologia, MC Pipoquinha, faz parte do pipeline. Você vai colocar no pipeline. O pipeline é um método e processo. Então, o pipeline é isso, ó. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7, sei lá, passo 50. Saída do pipeline é o quê? É o 4. Vou colocar o menininho aqui, ó. O pipeline está envolvido numa engine gráfica com o driver, a camada de drivers, ou seja, os opcodes de instrução daquele hardware, tá? Então, o hardware, um silício de GPU / CPU, possui um microsoftware dentro deles, chamado opcodes. São os conjuntos de instruções que faz com que o hardware funcione e da maneira com que ele funcione, da maneira com que ele acessa as instruções de memória, da maneira com que ele processa. Vamos lá então. O que seriam os opcodes dentro de uma linguagem mais ampla e macro da vida real? O opcode, vou colocar opcode é igual a arquitetura. O opcode é arquitetura. Então essas arquiteturas lindas que a gente vê, RDMA, o nome Turing, o nome tipo Pascal, o nome tipo motherfucker da arquitetura, é o conjunto de opcodes, ou seja, o conjunto de software que faz com que aquele hardware receba as instruções. Ponto. A gente está num ponto exatamente muito baixo aqui. A gente está no ponto do submundo, onde estão os ratos da computação. É o porão da computação. Nós temos tudo isso. O opcode, arquitetura e engenharia. O opcode está ligado diretamente a esse cara aqui, ó. CPU e GPU. O opcode está aqui. Ele pula essa camada que a gente tem aqui de sistema operacional. Lembrando que esse aqui é um diagrama para o meu curso de engenharia de software. Nós falamos de linguagem de programação para a galera e eu estou adaptando ele para o mundo de games. Ok, vamos lá então. Aí, depois do opcode, a gente pode colocar isso como 1 e aqui vira o 2. Esse cara é o 3, tá? Ele é o último, ele é a última camada, O que é o 2? Sistema operacional. A gente pode chamar o sistema operacional de firmware,
A gente pode chamar o sistema operacional, quando a gente fala de consoles, de firmware mais Hyper-V. É uma camada de virtualização, de proteção que hoje os consoles têm. Isso acontece desde o Xbox One S, PlayStation 4 até hoje. É uma camada de virtualização e é o Hyper-V o responsável pela não pirataria desses consoles. Beleza. Então nós temos um firmware, que é um sistema operacional, mais um Hyper-V. Um Hyper-V e um firmware que vão receber instruções e passar instruções para onde? Para o opcode e do hardware. Então nós temos os dois mundos aqui, galera. Essa é a narrativa. Agora, duas coisas importantes para falar. E aí eu quero falar uma coisa desse mundo aqui que eu estou explicando. Essa parada aqui, ó, VRAM, no caso do console e no caso do PC que tem RAM. Esse cara aqui, o humano, o desenvolvedor de jogos, a não ser o anal de sofá, os caras anais que acham isso, ó, esse cara é um alienado. Porque ele acha que esse cara aqui, ó, o desenvolvedor de aplicação e de jogos, tem acesso a essa porra. Ele não tem. Nós, desenvolvedores, não temos acesso direto à memória RAM. Então, se a gente for pensar que esse é um pente ou um slot SDRAM de memória RAM, ele está no endereço H, X, blá 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 blá. Eu não tenho acesso físico a ele pelo Windows. Eu não tenho acesso físico a ele pelo firmware do Xbox. Eu não tenho acesso físico a ele pelo software do PlayStation. Eu não tenho acesso físico a ele pelo software Linux, a não ser que eu pegue um Linux de versão aberta e eu modifique e tenho acesso a instruções de kernel. Aí eu vou ter acesso a esse cara no Linux. Ponto. Ou um sistema embarcado, Arduino. Eu não sei para que slot de RAM tá indo, ou VRAM. Não existe isso, tá? Esse é um ponto importante dessa explicação. Então, aqui, opcode, engenheiro, no máximo engine, sistema operacional, trabalha junto com os opcodes, com a engenharia de hardware. Hyper-V, uma camada que tem console, não em PC. Mas em PC tem o quê? O sistema operacional. Ponto. Interessante. Esse cara aqui em cima, que desenvolve o jogo, tem acesso a RAM? Não. Tem acesso a VRAM? Não. Ele não tem acesso, não existe para ele. Simples assim. O máximo que esse cara pode ter, com algum esforço, é ele consumir SDKs para ter acesso, por exemplo, numa RTX, a CUDA Cores. Ou numa AMD, a OpenGL. É isso. Através de drivers, através de SDKs, FSR também entra aqui nessa parada. Ou seja, aquilo que o fabricante dessa placa fornece para mim. Fora isso, eu não sei do que ele está falando. Eu não tenho acesso. O homem aqui em cima, gente, não é um ser binário. O único ser binário que existe aqui em cima é o anal de sofá. O analista de sofá estúpido. Porque eu coloquei ele aqui na mesma posição do desenvolvedor de jogos, porque eu não tenho outra parte para trazer ele. Só que esse cara, se eu for trazer ele tá muito acima disso. Ele tá acima do desenvolvimento. Porque ele não sabe a mínima. Ele não entende esse complexo todo que acontece. O analista de sofá, o cara do bit, o cara do processador, que fala para vocês comprar processador, não sei o que ele tá fazendo? Ele tá contando transistor, ele tá contando eficiência energética. E eu estou sendo o mais sincero possível para vocês, do ponto de vista desenvolvedor, e qualquer desenvolvedor pode falar isso para você, é que nós, como desenvolvedores, estamos literalmente nos cagando para isso. Esse é um ponto. Então não adianta o quanto a NVIDIA faça algo performático e de consumo energético baixo. O jogo vai sair do jeito que esse cara aqui quer, ó. O cara que está na aplicação. Ponto. Tá? O tanto que
tenha uma VRAM de trocentos milhões assíncronos do Xbox, que traz aí 500 e trocentos gigas de taxa de transferência, mas ele faz com 2. Foda-se. Eu não enxergo essa merda. Eu não enxergo essa merda. Então chega. Os dois elos importantes do desenvolvimento de jogos e de software. Desenvolvedor, que vai criar a aplicação, o jogo ou o que você vai usar. Engenheiro, que vai criar a comunicação entre o desenvolvedor e o hardware. E sistema operacional ou firmware, que vai trazer essa comunicação facilitada para utilizar. Fora isso, é tudo uma grande balela de mentira que contam para vocês ou que acham que é. E eu nem falo que é mentira porque eu acredito que essa galera realmente ache que funciona assim. Saca? Eu acho que eles realmente acham que funciona do jeito que o Jensen da jaqueta de couro fala na apresentação do NVIDIA. Eu acho isso. Então eu nem tô falando que a galera tá mentindo, eu tô explicando aqui. Então, ó, primeiro lugar, ouçam o desenvolvedor que faz o que você gosta. Segundo lugar, ouça o engenheiro que faz aquilo que o desenvolvedor faz o que você gosta. Terceiro lugar, ouça a empresa que faz o sistema para o engenheiro trabalhar em cima daquilo que o desenvolvedor faz o que você gosta. Nós estamos em 3 camadas já. Alto, médio, baixo e aqui no Opcode a gente chegou no rasteiro. Tá bom? É isso. Ponto final. Essa é a primeira estrutura que vocês têm que entender perante isso. Agora vamos para uma segunda estrutura. Vamos falar só do homem alto. O homem alto. Lá, lembram do homem alto? Ou seja, esquece o Opcode, esquece o engenheiro, esquece o hardware. Foda, aqui eu estou num mundo onde não existe hardware. Dane-se a versão do processador. Dane-se o clock dele. Dane-se a memória VRAM. Dane-se o quanto de memória você tem. Eu tô me cagando. Por quê? Eu estou criando algo a qual isso vai funcionar em quem tem o hardware que funcione. Eu não me preocupo com isso na hora. Nós chegamos ao ponto da programação. O que é a programação? Bibliotecas. Biblioteca é exatamente aquilo que você aprendeu na escola, o que você ia na escola. Uma biblioteca é um conjunto de obras que essas obras são categorizadas e colocadas à disposição do seu aprendizado. Esta é a biblioteca. Ponto final. Uma biblioteca, ela possui baixa abstração. Porque se você entrar numa biblioteca hoje, você vai conseguir exatamente abstrair tudo que tem dentro dela, você vai conseguir entender tudo. Dentro de uma biblioteca, pensa numa biblioteca pública. O que você vai fazer numa biblioteca pública? Gotti, tem muita informação, tem muita cultura lá. Parece bonito falar isso, né? Mas qual é o seu objetivo na biblioteca? O que você precisa na biblioteca, né? Eu sou um cara culto. Fala o que você quer fazer na biblioteca. É isso. Essa é a baixa abstração, porque uma biblioteca que você baixa de programação, ela tem uma caralhada de coisa. Então você vai precisar abstrair aquilo que você precisa. Então eu entrei numa biblioteca pública para ler sobre Dom Pedro. Então eu vou na seção, no corredor, pedir o livro do Dom Pedro. E eu tenho que saber qual é a época do Dom Pedro. E qual Dom Pedro que eu estou falando? O primeiro, o segundo, o terceiro? Ou seja, uma biblioteca é um pouco confusa, dependendo da quantidade de amplitude que ela pode ter. A biblioteca tem controle, tem baixo controle sobre aquilo que você faz. Por quê? Porque você vai ter que saber exatamente o que você precisa. E nós temos as dependências da biblioteca. O que é? Exatamente o que eu falei. Eu quero falar de Dom Pedro. Dom Pedro I depende, o Dom Pedro III depende do segundo, que depende do primeiro. Tem uma dependência histórica sobre isso. Bibliotecas de programação funcionam da mesma forma, gente. Gosto, por que você está falando isso? A biblioteca considerem como a API do Xbox e do PlayStation.
Eu tô falando desse assunto há mais de 4 anos. E aí sai no Digital Foundry para ganhar fama. Eu tô puto com isso. Galera, a entusiasta vacila demais, mano. Fica olhando essa porra de processador, fica olhando o lançamento. Presta atenção na programação. É isso que tá movendo. É isso onde tá o dinheiro que você tá gastando, porra. Dependência, biblioteca, programação. Nós temos bibliotecas. Biblioteca de uma programação. Tem baixa abstração, muita coisa para fazer. Aqui, considerem isso, ó. DX12. Cara, é muita baixa abstração. O DX12 tem muita caralha de coisa para fazer. Tem muita função. Tem muita propriedade. Tem muita. Mas tem muita coisa que você pode fazer e diversas formas de fazer. Isso fica mais difícil. Quanto mais abre a sua abstração, mais difícil é você criar um caminho para seguir. E aí você perde o controle, menos controle. Quanto mais baixo, quanto mais você pode fazer, menos controle você tem. Porque se você pode fazer 30 coisas de formas diferentes, quer dizer qual o controle que você tem sobre aquela coisa. Dependências, porra, caralho, o DirectX tem uma dependência de tudo. Você começa a depender do Pixel Shader até o maldito do Direct Storage. Tá? Tem uma árvore de dependências enorme. Pense em DirectX 12 assim, ó. Tchu, 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 tchu. Eu só consigo chegar aqui no meu X se eu passar aqui, 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 aqui e aqui. Isso são as dependências. Enxergar um pouco do mundo do Xbox agora, isso é o mundo Microsoft. Aí nós temos as estruturas de dados. Isso aqui é uma parte básica da programação. Quem quiser saber mais sobre isso é itru.tech.br. Tá achando que eu vou dar uma aula completa de graça? Otário! Vamos lá então. E aí a gente tem... Ô, louco! Foi pesado agora. Tá? Aqui nós temos estruturas primárias construídas, ocupa memória, entrada e saída, são as estruturas de dados. É a base da programação do planeta Terra inteiro, inclusive de games, tá bom? Então, mais informações em itru.tech.br. Agora aqui, nós temos, a partir de uma biblioteca, nós vamos construir o nosso processo. O nosso processo é o quê? O que é um processo? É um conjunto de regras, e essas regras possuem instruções, e essas instruções formam o quê? Um algoritmo, caralho! É isso! Chegamos ao ponto. E aí a gente tem um framework aqui, que é uma parada meio que nem biblioteca, e o framework é, quem quiser mais instruções, é itru.tech.br. Nós paramos na programação, biblioteca e algoritmo. É aqui que a gente entra. É aqui que tá o lance. Beleza. A gente já viu toda essa porra aqui que eu tô falando pra vocês. Tá? De uma forma bem... fala, o gote é arrogante. Eu tô falando palavrão pra porra. Eu tô falando de uma forma mais simples possível. Nós vimos toda essa merda aqui agora. Beleza. Programação, biblioteca. Lembre-se, hein, gente? Voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Esse mundo aqui, ó, que eu tô agora, ó, daqui pra cá, ó, esses dois mundos aqui é pra alunos do Itru. Agora, o mundo laranjinha e o mais salmão, tá onde, cara? Tá no mundo desse cara aqui, mano, da aplicação, do desenvolvedor. Nós estamos no mundo desse cara. Agora vamos ao veredito final aqui. Nós já entendemos um pouquinho. Tem coisas mais complexas. Como eu disse, tem que ser o mais didático possível. Nós entendemos um pouquinho de biblioteca, nós entendemos um pouquinho sobre como é a visão computacional, nós entendemos o que o desenvolvedor realmente tem acesso e o que ele não tem acesso, e qual a parte da engenharia, da engine gráfica. Nós entendemos exatamente a instrução e o processo, a parte da programação, o projeto de programação em si. Agora vamos ao problema principal do Xbox Series X e PlayStation. Vamos dividir aqui. Nós vamos colocar aqui X e P.
Xbox e PlayStation. Vamos pensar na API. API do PlayStation. O que é API? Vamos colocar API aqui e API aqui. O que elas são igual ao que a gente viu? Uma API não é biblioteca. Eu não vou entrar no conceito técnico de programação. A galera de programação que me desculpe. Mas eu estou tentando ser o mais didático possível. A API aqui é o quê? A biblioteca. Pronto. Vamos colocar aqui também. Biblioteca. Pronto. Problemas do Xbox na biblioteca. Muitas. Ramificações. Mais ramificações. Menos. Tá meio cagado aqui, mas vai assim mesmo. Tem mais ramificações no Xbox, menos ramificações. O que é mais ramificações? Mais ramificação é menos tração. Aqui eu tenho mais abstração. E o que é abstração para o desenvolvedor? Vamos pular um aqui. Vou colocar bem grande. Abstração é foco. Quanto mais eu tenho que pensar como eu faço no Xbox, menos foco eu tenho dentro do meu jogo. Quanto menos eu tenho que pensar no PlayStation, mais foco eu tenho dentro do meu jogo. Abstração é foco naquilo que é importante no mundo do desenvolvimento. Ponto final. A Microsoft é assim. Ela é em C#, por exemplo, e nas linguagens de programação como Visual Basic ela traz uma abstração muito ramificada, com muitas possibilidades. Quanto mais possibilidades eu tenho, menos foco eu consigo. Então, um exemplo que Mark Cerny trouxe na época que ele explicou foi, literalmente, o PlayStation 5 controla o quê? I/O. O PlayStation 5 abstrai do desenvolvedor o I/O. O que é o I/O? A transmissão de dados. O que a Microsoft fez para o desenvolvedor, para contornar, para o desenvolvedor que precisa de mais I/O? Ela criou o quê? DX Storage. Tecnologia incrível, nós testamos aqui, maravilhosa, funciona. Só que aqui é o seguinte, aqui a abstração divide. Eu tenho a abstração do meu jogo e ainda tenho que aprender o Direct Storage. Aqui não. Aqui eu só penso no meu jogo. Quem faz isso por mim? A transmissão de I/O. A Sony. A Sony criou uma função pré-pronta. A Sony, aqui nesse ponto, a gente pode chamar de a Apple. E aqui Android. Para vocês entenderem mais um pouco. Sacou? Tá pronto aqui. Eu vou conectar com uma ramificação. Eu vou colocar assim, ó, entre aspas. Use o SSD do PlayStation 5. Então eu vou colocar aqui, ó. Use.ssd.ps5. Mais nada eu preciso fazer. Aqui não. Aqui eu preciso pausar o Direct Storage. Eu vou ter que falar use DXS versão, sei lá, 1.2. Use HD ou só SSD ou use memória. É um exemplo hipotético, não é um exemplo real. Mas olha quantas linhas de código eu gastei nessa porra. Olha quantas linhas de código eu gastei. Chegamos ao ponto onde a API do PlayStation 5 é mais amigável, sim, ao desenvolvedor. E foi isso que foi dito na Digital Foundry. É isso que eles querem dizer sobre a API. É isso que eles querem colocar sobre a API de baixo nível. E não só isso.
Vamos dar uma olhada aqui na API de baixo nível na prática. O que é uma API de baixo nível? O que é chegar no nível do sistema operacional? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O curso do Gotcose. Eu vou entrar com admin. Olha quantas turmas nós já formamos aqui. Nós estamos na turma Zeta. Vamos pegar uma turma aqui. Eu vou pegar a turma Delta. Got, o conteúdo do curso é bastante coisa. Não sei o que você acha que é bastante coisa. Se liga no curso do Got. Tô rolando o mouse, querido. Eu tô rolando o mouse, querido. São 24 projetos, mais de 30 horas aí, ó, de aulas ao vivo, mais AIDA Pocket e, ó, certificado, aulas que... Ó, isso é tudo conteúdo do curso, querido. Aula gravada, aula ao vivo, mais projeto. Deixa eu achar aqui o maldito da API de baixo nível. É logo aqui embaixo. É no final do curso. É uma das coisas finais aqui do Client Server Web, retrospectiva orientação a objetos, projeto Django, AIDA Pocket, APIs de baixo nível. A gente tem uma aula aqui. Eu vou baixar o projeto aqui, ó. Tô baixando o projeto. Seu projeto está disponível no nosso curso. API de baixo nível. Eu vou abrir aqui para vocês ao vivo. Vamos abrir o Visual Studio aqui. Estamos numa aula onde nós puxamos a API de baixo nível. Essa daqui não é de jogos. Eu estou puxando do kernel 32.ele, é o kernel do Windows. Eu estou puxando 3 funções do kernel do Windows. Isso é usar uma API de baixo nível. É trazer as funções dessa API. Eu estou usando o sistema operacional numa linguagem de alto nível, que é C#. Aqui nós estamos em C#. Eu estou usando uma linguagem de baixo nível. Pelo amor de Deus, é baixo nível. Eu estou falando para o sistema operacional. Faça algo que ninguém consegue fazer. E eu preciso de você, sistema operacional. E é isso que os desenvolvedores de games fazem. Eles estão lá no alto nível. Vocês viram? Os caras estão ligando quadradinho para programar. E aí chega um momento, e aí eles chegam e falam: caralho, mano, nós precisa de pegar um bagulho que só o sistema operacional ou o hardware bem louco, virado no girar, vai conseguir fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o kernel 32 DLL, que é DLL que está no System, na pasta System do Windows, e pedindo para ela fazer um giraia muito louco aqui. Tá bom? Deixa eu até colocar aqui, ó, para ficar uma live bem tóxica, como sempre, as Detonando Wiki. Vai a merda, analista de sofá. E agora nós vamos compilar essa parada. Aqui, eu estou puxando por interoperabilidade uma API de baixo nível, estou puxando coisas do sistema operacional. E agora a gente aperta o play, tá o programa aqui aberto, esse é o programa de inicialização, vamos ver o que vai acontecer. Olha que bonito. Vai a merda na lista de sofá. Nós mudamos a cor do prompt de comando do Windows. Não é possível mudar a cor do prompt de comando do Windows. O MS-DOS, o PowerShell, você não consegue mudar a cor do prompt de comando. Nós mudamos via programação. Como nós conseguimos fazer isso? Nós somos deuses da informática, do TI. Não! Eu usei uma porra de uma API de baixo nível. Eu peguei o kernel 32.dll, instanciei aqui em 3 funções específicas em C#, usando interoperabilidade, interop services, e aí eu criei as 3 funções. Aqui embaixo eu estou criando o construtor de buffer, de coordenadas, aonde vai aparecer essa parada. Aqui embaixo eu estou instanciando as coordenadas das coordenadas da parada, por exemplo, o cord. Nós embaixo aqui temos o small rect, outra variável que aparece aqui em cima, que vai servir de coordenadas. Embaixo eu instancio a minha função mais importante de todas. Eu cato um handler do sistema e eu vou setar aqui o console, que é para aparecer. E eu coloco a minha frase famosa, eu dou play e usando o kernel 32 do Windows, eu mudo a cor
do prompt de comando do MS-DOS. É isso que é usar uma API no final. É isso que é estar em baixo nível. É se comunicar com quem pode oferecer algo para vocês que vocês não conseguem fazer por si mesmo. Dito isso, esse é um projeto que está no eTrue aqui. Vocês podem entrar no eTrue. O que acontece é... Xbox. Difícil de acessar. Difícil de compilar. Difícil de armazenar. Difícil de alcançar. Difícil de decidir qual função, atributo ou propriedade da API eu vou usar. Ou seja, difícil. E aí uma coisa importante, difícil não é diferente de não é capaz. Dois mundos muito diferentes. Difícil e não capaz. São duas coisas muito diferentes. Aí nós temos o PlayStation aqui, PS5. E aí o que tem o PS5 aqui? Fácil de acoplar. Fácil de portar. Não preciso nem saber como é que funciona por dentro dessa porra, porque a API dessa desgraça me ajuda em tudo. Resumindo, fácil também é diferente aqui. Vamos colocar de personalizado. E aqui difícil é diferente de impossível. Agora, tirando essa parte técnica, vamos olhar pro... É fácil, mas é mais difícil de personalizar. Então aqui é mais difícil de eu conseguir aquilo exatamente, talvez, que eu queria com alguma coisa. Pode ser mais difícil, porque eu não tenho acesso explícito a tudo. Aqui eu tenho acesso explícito a tudo, o que torna mais difícil me focar naquilo que eu quero. Resumindo, é o que nós temos hoje no mundo de games. Jogos que primaram, entenderam e consolidaram no Xbox, conseguiram mais. Jogos que ou até entenderam, mas não quiseram, e vai depender do cronograma, conseguiram mais aqui. Quem extraiu mais do Xbox? Ubisoft. A Ubisoft é bugada. Foda-se, ela conseguiu pra caralho extrair máximo do Xbox Series X e S. Entendeu? Enfim, gente, é isso. É mais fácil sim. Então aqui você tá na zona de conforto do dev. Aqui precisa trabalhar. É isso que tem acontecido. Simples assim. Fora isso, tem o modo boost, que a Digital Foundry disse, que foi revelado do PlayStation. Ah, puta que pariu, gente. Ô, gente. Eu fico num vacilo aqui. Às vezes parece que eu falo sozinho. Às vezes me dá uma puta tristeza nesse canal, porque parece que eu falo comigo mesmo. Eu não consigo me expressar. Eu acho que eu não consigo. Porra, mano, vamos colocar aqui, ó. O idiota do Mark Cerny é esse. Pronto, vou colocar o óculosinho do Mark Cerny aqui. O Mark Cerny, em 2020, antes de lançar o PlayStation 5, falou blá, 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 blá. O que o Mark Cerny falou? Porra, galera, caralho, mano. Vamos lá. Esse é o CPU do PlayStation e GPU do PlayStation. Pronto. E aí o Mark Cerny disse, horas, quando nós tivermos uma carga que precisarmos mais da GPU, nós não vamos trabalhar com um clock baseado em energia. Nós vamos trabalhar com um clock baseado em carga. Isso quer dizer que, vamos pegar a gangorra, nós precisamos de mais GPU. E aí o que vai ser? A carga nossa vai ser o quê? Aqui vai aumentar o nosso clock. Porque nós estamos com uma carga para GPU. Então, quanto mais carga nós tivermos, então nós temos mais clock na GPU, menos clock no processador. Né? Vamos de novo aqui, vamos fazer uma carga. Tá enchendo de carga. Tá socada a GPU. Beleza. Pô, mano. Fudeu agora aqui o jogo.
Agora nós precisa de, tipo, trazer umas paradas de CPU, umas físicas, umas paradas embaçadas. O que a gente vai fazer? O Mark Cerny respondeu. O que o Mark Cerny disse, galera? 1, 2, 3 e... Mark Cerny disse: quando nós tivermos uma carga de CPU, nós vamos fazer o quê? Ui! No CPU. Ui! No CPU. Ui! No CPU. E a GPU vai ter menos clock e a CPU vai ter mais clock. E aí eu falo que a Digital Foundry falou que tem um modo boost que foi reconhecido há pouco tempo pelo Xbox, no PlayStation, baseado, e agora vamos um diagrama importante. Esse é o modo Detonando Geek, vocês podem se ofender, mas esse é o modo meu Gotcose. Então, vamos ao diagrama do que a descoberta da Digital Foundry é baseada aonde? Na porra do cu. Há 4 anos atrás o maluco falou de clock de CPU e GPU baseado em carga. A galera achou que era mentira isso. É sério, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. E isso é tudo sobre PlayStation 5 e Xbox Series X. E sim, e é por isso. Porque como você, como profissional, entenda. Se você é um, sei lá, um caixa de supermercado, você quer trabalhar no caixa de supermercado do Carrefour, que você passa... ou você quer trabalhar no mercadinho do seu Tobias, você tem que fazer a conta calculadora e usar uma maquininha lixo do Mercado Livre. Se você for usar a maquininha lixo do Mercado Livre, você vai reclamar, porque é mais trabalhoso. Se você for no Carrefour, você vai fazer e vai falar, nossa, eu trabalho no Carrefour e é da hora. Porque é mais automático. Então é mais automático no PlayStation 5 e menos automático no Xbox. E é por isso que os desenvolvedores ficam nessa briga, entendeu? O cara não quer usar a calculadora e a maquininha do Mercado Livre. Ele quer usar a caixa do Carrefour. E sim, isso faz uma diferença. Por quê? Porque o cara que está desenvolvendo tem cronograma, tem tempo e ele tem família. Ele não está disposto a passar o resto da vida dele aprendendo uma coisa, sendo que ele não vai ganhar um salário a mais por isso. E aí você tem que olhar o lado do desenvolvedor como você profissional. Se você é um profissional de alguma área qualquer, e seja qual for, seja de faxina, até você ser advogado, o melhor trabalho é aquele mais fácil, que te paga mais, ou te paga o mesmo do trabalho difícil, mas você trabalha menos. Não é difícil fazer essa conta. Você acha que o desenvolvedor tem é diferente da sua concepção pessoal? Ou você acha que você é a Pablo Massal e o cara mais esperto no mundo? Ai, só eu quero ganhar vantagem. Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. Então é por isso a crítica no Xbox. E quando você chega no Xbox Series S, piora mais ainda. Piora por quê? Porque aquela desgraça tem menor esforço computacional. E aí o cara vai ficar puto de raiva de trabalhar naquilo. Mas isso não quer dizer que não funcione. Isso quer dizer que não tenha meios de não funcionar. Simples assim. E só para fechar a explicação técnica, para passar por todos os lapsos, nós chegamos à memória. A maldita na memória da Microsoft, que fez o quê? Pegou lá 1, 2, 3, 4, sei lá, trocentos gigas, e aí ele falou assim, não, esses 2 aqui vai ser mais lento. E aí tem idiota de analista de sofá hoje falando, oh não, isso aqui é para o sistema operacional. É dividido por sistema operacional. A memória mais lenta fica no... Eu, como desenvolvedor, eu não sei onde eu tô. Se eu tô na mais lenta ou na mais rápida. Tá? Então, todo jogo que eu fizesse para Xbox Series X ou X, eu ia me basear na mais lenta. Porque eu não sei onde tá meu ativo, onde tá minha malha 3D. Tá na mais lenta ou tá na mais rápida? Microsoft cagou na sincronia de memória e dificultou ainda mais para o desenvolvedor. E é isso, galera. E não é o PlayStation 5 é melhor que o Series X. O Series X é melhor que o PlayStation 5. Ponto final. Tem um processador, tem GPU, tem unidade computacional de GPU. O bicho é pica. Mas o que falta no Xbox Series S? Entendimento e facilidade. E é por isso que o gordo, barbudo, arrogante, soberbo do Gotcose do Detonando Geek chamou de
console inútil. Por quê? Porque eu vi isso há 2 anos atrás. Bom, essa é a porra da explicação do Xbox. Chega, cansei.